Olá, pessoal! Vocês querem saber como que a gente faz para mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos com segurança, para você poder fazer os seus investimentos? Bom, para responder essa pergunta, eu estou aqui hoje com a Lígia Root, da Money Corp, uma empresa que eu trabalho há muitos anos, e eu vou deixar ela contar quem é a Money Corp. Obrigada, Rosana, aí, pela oportunidade. A Money Corp é uma empresa inglesa que já está no mercado há mais de 40 anos e nós somos especializados em câmbio e remessa de divisas internacionais. Então não é só uma empresa que efetua câmbio do Brasil, por exemplo. É uma empresa global que está situada em diversos países no mundo inteiro e, claro, como a gente vai focar um pouquinho mais no Brasil, né, que é o país que é restrito, tem as suas regulamentações, a gente vai focar nesse país. É isso aí, porque quando a gente está trabalhando com investidor, a gente tem que ter certeza, né, que ele vai mandar dinheiro de uma forma legal. Então, a Money Corp, como já estudou todo o processo, ela segue uma série de regras, Exatamente. né? Explica um pouquinho pra gente, assim, a credibilidade da Money Corp no mundo, a diferença que existe entre, por exemplo, que você comentou comigo, de mandar dinheiro, um inglês mandar dinheiro para comprar um imóvel aqui e um brasileiro. Quais são as diferenças principais? Bom, a diferença é, primeiro, o Banco Central do Brasil, que regulamenta toda a entrada e saída de moeda. Então, o cliente inglês, basicamente, vai precisar apresentar o seu nome, sobrenome, endereço e o seu CPF em inglês. E se ele passar lá na verificação do crédito, é o que ele precisa para abrir um cadastro. Já o nosso querido brasileiro, ele tem que seguir as regras do Banco Central, que exigem certas documentações, né, que a gente precisa ter antes de fazer o cadastro do cliente para que ele possa transferir o dinheiro de forma legal e segura do Brasil para os Estados Unidos, então, já que por você está exemplo. falando disso, o que eu tô lá atendendo um cliente e ele vai precisar mandar o dinheiro para cá. O que ele precisa te apresentar? Qual é o processo? Então vamos lá, o processo é basicamente conversar com o meu time para a gente entender o cenário específico desse cliente, uma vez que basicamente o cliente vai ter que apresentar identidade, comprovante de residência, imposto de renda completo mais recibo de entrega mais atual e preencher um cadastro online. Então é super simples e a assinatura é toda digital. Caso ele tenha alguma origem que não esteja no imposto de renda, nós vamos entrar em detalhe com o cliente dessa origem para ele apresentar a documentação adicional que será necessária para ele ter aprovado o limite que ele precisa enviar para o exterior. Seguindo todas as regras. Exato. E quanto tempo demora a partir do momento que ele aprovou o cadastro, você fala, olha, esse cliente pode mandar este montante para os Estados Unidos. Quanto tempo que demora e o que ele faz? Qual é o processo básico, assim? Então ele vai mandar tudo por e-mail. Uma vez que a gente recebeu os documentos, são só 2 dias úteis para aprovar o cadastro, tá? Então o cliente vai estar aprovado, com a conta de pagamentos aberta, com o processo já aprovado para ele fazer a remessa internacional. E aí, quando o cliente decidir fechar o câmbio, que ele precisa sempre entrar em contato por telefone para fechar o câmbio daquele momento, ele fecha o câmbio, a gente passa para ele por e-mail os detalhes da operação fechada em linha, e juntamente com os dados bancários para ele fazer uma TED doméstica no Brasil, e esses dólares chegarão sempre em 2 dias úteis. Então ele é um processo de 4 dias. Tá, e aí você pode mandar o dinheiro para a construtora, para o cartório, exatamente, para a conta bancária dele, se ele estiver aqui, para o lugar que ele definir. Que ele definir. A Money Corp oferece algo exclusivo, que é a conta de pagamentos, tá? Essa conta de pagamentos, ela é sempre em nome do cliente, e o cliente é aquela pessoa que vai autorizar a gente a distribuir esses pagamentos sem custo adicional. Então, digamos que ele fechou um câmbio no valor de 100 mil dólares, e desses 100 mil ele precisa distribuir os pagamentos dele para pagar a decoradora dos móveis, pagar um advogado, a construtora, ou o cartório, ou a própria conta bancária. A gente distribui sem cobrar nada mais do cliente. Agora vamos perguntar, quanto que custa para mandar o dinheiro? É uma ótima pergunta. O custo está sempre embutido na conversão da moeda, tá? Assim como toda instituição financeira, a gente trabalha em cima do câmbio comercial, onde aplicamos uma margem em cima do câmbio comercial. A única diferença é que quando você compara no mesmo horário, porque o câmbio brasileiro flutua pelo minuto, com uma outra instituição financeira, o nosso câmbio é mais competitivo, porque a gente prefere dar uma margem para o cliente mais vantajosa. Então, quando você compara com o banco, a gente acaba ficando 10 centavos mais baixo do que um banco, né? Mas a gente ganha em cima do câmbio Então, comercial. além disso, não tem uma taxa que vocês cobram? Não, a gente só cobra taxa se o cliente mandar menos de 10 mil dólares,
que é apenas $40 de taxa. E ele vai sempre pagar o IOF, que é o imposto cobrado pelo governo brasileiro. É isso que eu queria saber. Qual é o Exato. IOF? Que muita gente acha Boa. que é 6,5%, Não. igual dos cartões. Qual que é o Não. IOF? Existem dois tipos de IOF mais comuns, tá? Um IOF que é 0,38, que é para compra do imóvel, então precisa estar no nome do cliente, pessoa física, para ele fazer o pagamento direto. Esse tipo de câmbio a gente injeta diretamente para a construtora e diretamente para o cartório, não e aí passa você pela precisa o quê? Moneycorp. Do contrato? Exato, a gente só vai precisar do contrato de compra e venda do imóvel aqui nos Estados Unidos. E o IOF de 1,1% é aquele IOF para sua própria conta, ou seja, a Moneycorp vai ter uma conta no seu nome e para outros destinatários, para pagar uma loja dos móveis, para pagar sua própria conta, enfim. Entendi. Então, 0,38 0,38 ou 1,1%. 1,1%. É isso aí. Nenhuma taxa e o ganho está no Exato. câmbio. O ganho tá e no vocês câmbio. são super competitivos, mas tem que Exatamente. comparar no mesmo horário. No mesmo horário. Aprendi tudo. Aprendeu, a Rosana já tá uma expert. É isso aí, gente. Olha, fiquem ligados Isso no aí. nosso canal, se inscrevam. E, Lígia, muito obrigada por você Obrigada, estar Rô. explicando tudo isso pro pessoal, tá bom? Obrigada a você, e aí a gente sempre tá aqui para ajudar. Eu e meu time estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato.